Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje a gente vai fazer uma viagem intensa e envolvente através do Evangelho de João, que, como você já está cansado de saber, é o tema da lição da Escola Sabatina deste trimestre. E se você está acompanhando essa série, você sabe que nós estamos explorando a vida e o ministério de Jesus de uma forma bem profunda, bem de perto, passando por todos aqueles momentos cruciais em que ele foi testemunhado por diferentes personagens, cada milagre que é um sinal impactante que ele realizou, né? E claro, as revelações poderosas sobre a sua identidade divina. É muita coisa boa que a gente vai desdobrar por aqui hoje, então se prepara, pega sua Bíblia, seu caderninho e vamos juntos fazer essa reflexão com um toque especial para trazer isso tudo para a nossa vida diária. Vamos começar? Antes da gente ir direto para o assunto, vale lembrar para você que ainda não é inscrito no nosso canal que aproveite esse momento, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, porque nós temos aqui vários conteúdos que são postados além da lição da Escola Sabatina, como a nossa classe bíblica. Ano que vem a gente está planejando fazer um clube do livro para trazer aqui resenhas, resumos ou acompanhamentos capítulo a capítulo de livros teológicos bastante interessantes para você se aprofundar no seu estudo da Bíblia. E quem sabe voltar aí, vamos fazer uma tentativa de voltar com o Chronicast, o saudoso Chronicast, que quem já acompanha o canal há muito tempo conhece, onde nós fazemos crônicas de capítulos da Bíblia, fazemos séries ali, temos a famosa Universidade de Babilônia, tem uma série muito antiga, gravada lá nos primórdios de quando a gente começou e o canal nem estava muito estabelecido direto, era só podcast, que era o Fariseu por Acidente. Quem sabe eu consigo retomar aí, refazer esses episódios que eram muito interessantes. Então vamos ver. A gente quer trabalhar nisso, mas para você ficar por dentro de tudo que sair aqui no canal, se inscreve e assina as notificações, que aí você não perde nada que sai por aqui, tá certo? Então vamos para o estudo e logo de cara a gente vai mergulhar num ponto fundamental aqui que João apresenta ao longo do seu evangelho, que é sobre as testemunhas que falaram a respeito de Jesus e como cada uma delas revelou diferentes aspectos da identidade de Cristo. A lição dessa semana, ela foca muito nisso, e um dos primeiros personagens que aparece testemunhando sobre quem Jesus era é João Batista. Já no primeiro capítulo, João o Evangelista, ele já aborda esse assunto. E João Batista, quando a gente olha a respeito da sua vida, sua biografia, a gente percebe que ela era uma figura um tanto quanto radical. Ele era um profeta que vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, ele se vestia de uma maneira esquisita, com peles de camelo, né? E ele tinha uma missão muito clara, preparar o caminho para o Messias. Só que o mais incrível em João não é simplesmente a sua missão, mas a forma humilde como ele cumpriu essa missão. No capítulo 3, verso 30, a gente vê João soltando uma das frases mais famosas da Bíblia, quando ele diz: convém que ele, Jesus, cresça e que eu, João, diminua. Olha só a humildade desse cara. Ele estava dizendo, essencialmente, que o papel dele era um papel passageiro. A função dele era simplesmente apontar, colocar Jesus em evidência. E uma vez que Jesus estivesse no centro do palco, como centro das atenções, João poderia muito bem sair de cena. Ele não era mais necessário. E ele estava muito feliz com isso. Ele se sentiria completo uma vez que o seu ministério fosse preenchido. João, ele não estava ali para roubar os holofotes para si mesmo ou tentar competir com Jesus. Ele sabia exatamente o seu lugar no plano de Deus e ele cumpriu isso com um espírito de serviço, de humildade, que, sinceramente, é uma lição um tanto quanto grande para todos nós hoje. Pensa bem, quantas vezes nós, eu, você, na nossa vida, na nossa jornada, seja mais secular, digamos assim, quando a gente fala do nosso trabalho, das nossas funções para ganhar dinheiro, para subir na vida, ou até mesmo dentro da igreja, num cargo, numa função, nós queremos ser o centro das atenções, nós queremos que os outros nos olhem, nos admirem, e a gente fica um tanto quanto incomodado quando uma outra pessoa brilha mais do que a gente. Só que João, com toda a sua popularidade, e olha que ele atraía multidões atrás de multidões, várias pessoas iam até ele para poder ouvi-lo, vê-lo, ainda assim ele soube reconhecer o momento de se afastar e permitir que Jesus fosse o foco de tudo.
Agora, você talvez pense que depois de cumprir a sua missão, João Batista ele simplesmente iria desaparecer ali da narrativa dos evangelhos, né? Afinal, ele já tinha feito ali sua parte, já tinha apontado para o Messias, então ele poderia muito bem simplesmente sair de cena tranquilamente. Só que o evangelho de João vai mostrar pra gente que o João Batista, que vai aparecer novamente no capítulo 3, versos 25 a 36, com uma outra conotação bastante interessante, porque nessa reaparição, mais uma vez, ele vai colocar Jesus como superior a ele, reafirmando a sua função de precursor. Os discípulos ali de João Batista, eles começam a perceber que mais e mais pessoas estavam seguindo Jesus, ao ponto de parecer que João estava perdendo seguidores. Então eles começam a questionar João: João, você não vai fazer nada, você está perdendo seguidores, você vai cair no esquecimento, Jesus está arrebanhando todo mundo. Porque esses discípulos, eles pensavam que talvez João ficasse com ciúmes ou incomodado com o sucesso crescente de Jesus. Só que João então responde com essa serenidade impressionante, explicando que a sua maior alegria estava em ver o noivo da festa chegar. Ele era só o mestre de cerimônias. Ele estava ali só para poder preparar a festa para quem de fato era o personagem principal. Não faz sentido o mestre de cerimônias ficar com inveja quando o noivo aparece e rouba a cena. E olha que interessante, a metáfora que João usa é muito própria, porque ele se compara justamente ao amigo do noivo, aquele que chega lá, conta umas piadas, né, prepara o terreno. Só que para João é muito claro isso na cabeça dele. Jesus é o noivo. João é apenas o amigo, é aquele que se alegra ao ver a felicidade do noivo quando esse chega. A festa é do noivo. O papel do amigo é apenas ajudar, estar ali ao lado, só que nunca tomando o protagonismo para si. E essa é uma grande lição para a gente. João fala aqui com uma maturidade espiritual que nós temos que buscar na nossa vida, porque João sabia que não se tratava dele, nunca foi sobre ele, sempre foi sobre Cristo, é sempre sobre Jesus. E quando o noivo ele chega à festa, a festa dele, quem recebe as atenções é ele, não é o amigo. Agora, seguindo nesse mesmo pensamento, a gente chega num outro momento muito fascinante que está lá em João capítulo 1, versos 32 a 36, quando a gente está falando de João Batista aqui, onde ele vai fazer uma declaração que na época era totalmente contra qualquer coisa que as pessoas esperavam ouvir. Quando ele vê Jesus se aproximando, ele diz: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, apontando para Jesus. E aí ele acrescenta: eu não o conhecia. Agora, peraí, João não conhecia Jesus? Como assim? Eles não eram primos? Eles não eram da mesma família? Como é que isso faz o menor sentido? A questão aqui é que João ele não estava falando de um desconhecimento físico, mas sim de uma revelação espiritual. Ele conhecia Jesus como seu primo, claro, provavelmente eles tiveram encontros familiares, brincaram juntos, mas João não o conhecia como o Messias, aquele que veio de fato salvar a humanidade e cumprir o propósito divino na plenitude dos tempos. João só ficou sabendo disso, só conheceu essa revelação quando o Espírito Santo revelou isso a ele no momento do batismo de Jesus. E isso mostra que, às vezes, até as pessoas mais próximas de nós podem estar envolvidas em algo muito maior do que nós imaginamos. E só quando Deus revela o seu propósito é que a gente consegue enxergar com clareza o que Deus está fazendo de fato. É claro que nada vai se comparar ao ministério de Jesus, que é único. Mas dentro da nossa realidade, dentro da nossa esfera de atuação, isso também pode ser uma realidade. E aqui entra uma outra curiosidade bastante interessante. Como é que João e Jesus podiam ser primos se eles vinham de tribos diferentes? Jesus, afinal, era da tribo de Judá e João Batista ele vinha da tribo de Levi, já que seu pai Zacarias era sacerdote. Só que a resposta para isso, claro, está nas mães. Maria e Isabel eram parentes. Então, mesmo que por parte paterna eles viessem ali de tribos diferentes, o parentesco entre eles era por meio de suas mães. Só que o ponto central que nem é tanto sobre a origem terrena de Jesus ou sua relação familiar com João, mas sobre a sua origem celestial. João Batista ele destaca que Jesus ele vem do céu, ou seja, a sua missão é muito maior do que apenas, digamos assim, ser um homem nascido em Judá ou ser o primo de João. O mais importante aqui que o evangelista quer deixar claro é que Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado do céu para salvar todo o mundo. Agora,
Vamos lá para João, capítulo 6, versos 51 a 71, porque nessa sessão aqui do livro, Jesus ele vai fazer uma declaração que, sinceramente, vai causar uma reviravolta no coração de muita gente naquela época e talvez até hoje para nós. Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essa fala de Jesus acaba pegando o pessoal de surpresa. Muitos pensaram ali: como assim comer a carne dele? A gente tem que virar canibal agora? Isso não faz o menor sentido, que coisa estranha que ele está falando. Na mente deles isso parecia completamente inaceitável, impuro, ofensivo, repugnante. E de fato muitos discípulos, a Bíblia diz, vão abandonar Jesus nessa declaração. Eles ouvem e falam: eu não quero seguir esse cara, olha as coisas que ele está falando. Só que o Jesus estava dizendo aqui, na verdade, era muito mais profundo do que essa mera imagem que a princípio parece repugnante. Jesus não estava falando literalmente sobre comer sua carne física. Ele estava usando, claro, uma metáfora para falar sobre o sacrifício que faria na cruz. Comer da sua carne significaria aceitar plenamente o seu sacrifício, aceitar que a sua morte lá na cruz é aquilo que nos dá de fato a verdadeira vida e, como João deixa claro no seu evangelho, a vida eterna. É sobre se unir a Jesus de uma forma tão profunda que o seu sacrifício se torna parte da nossa própria vida. Agora, por que Jesus ele escolhe falar de uma forma tão enigmática, tão difícil de entender? E a resposta está no próprio Evangelho de João. Jesus ele não estava tentando afastar as pessoas, ele estava tentando provocá-las a buscar a verdade de coração, a lutar com essa responsabilidade, a batalhar com esse entendimento para que fosse absorvido no coração. Ele sabia que muitos ali estavam seguindo Jesus apenas pelos sinais, pelos milagres, pela comida gratuita, pelas bênçãos temporais, por aquilo que Jesus tinha a oferecer nesse plano terreno. Só que Jesus ele queria seguidores que buscassem a verdade espiritual, aqueles que realmente tinham sede de justiça, que estavam dispostos a ir além daquilo que é meramente superficial. Essas pessoas, elas iriam e entenderam a mensagem de Jesus. E essa é uma lição para todos nós hoje. Quantas vezes a gente busca Jesus simplesmente pelas coisas que Ele pode nos oferecer e não por aquilo que Ele é, por quem Ele é. Jesus ele sempre desafiou as pessoas a enxergarem além das aparências. E isso não é diferente conosco hoje. Ele nos convida a cada dia para que nós possamos vê-lo por quem Ele é, almejá-lo, desejá-lo por aquilo que Ele é, o Filho de Deus que morreu por cada um de nós. E seguindo essa linha de pensamento, a gente pula agora para João capítulo 5, versos 37 a 38, e aqui Jesus ele vai dizer que o Pai dá testemunho sobre ele, mas que ele também aponta que seus ouvintes nunca viram, ouviram ou tocaram o Pai diretamente. Isso pode parecer meio confuso à primeira vista, mas se a gente voltar a um versículo lá em João 5,36, a resposta está ali. Jesus ele diz que as obras que ele faz, ou seja, aquilo que Jesus está realizando aqui no seu ministério, são de fato o testemunho do Pai, ou seja, as curas, os milagres, o amor que ele demonstra o tempo todo, suas palavras de carinho, de misericórdia, de cura, de perdão, tudo isso é uma manifestação direta de quem Deus Pai é. Em outras palavras, quando Jesus, o Filho, age, é o Pai que está agindo através dele. Aquilo que Jesus é diante dos nossos olhos é o que Deus é fora dos nossos olhos. Não existe diferença. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E tem mais uma coisa. Nas raras ocasiões em que Deus Pai fala diretamente, como lá no batismo de Jesus, né, que está registrado em Mateus 3,17, ou talvez lá na transfiguração, em Mateus 17,5, Deus, o Pai, sempre reafirma a mesma coisa. Esse aí que vocês estão vendo, interagindo, tocando, ouvindo, esse é o meu Filho amado em quem eu me agrado. O Pai está o tempo todo confirmando quem Jesus é, tanto pelas obras quanto por declarações diretas. E isso é um lembrete muito poderoso de que, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos vendo a própria face, a própria essência, o próprio caráter de Deus. Agora, em João 7, 37 a 53, Jesus ele vai fazer uma outra declaração bastante poderosa, né? Que é durante a festa dos tabernáculos, uma festa bastante tradicional ali do povo judeu. Ele vai dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então lá atrás ele fala sobre a questão de comer da sua carne e agora ele vai falar de beber dele mesmo. Venha a mim e beba.
E essa frase ela carrega um peso enorme, porque Jesus está dizendo que ele é a fonte de vida. Quem quer ali viver e ter a sua sede saciada e vier até ele, jamais terá sede novamente, terá vida eterna, porque não necessitará novamente de mais água. Claro que ele está falando aqui do Espírito Santo. Ele está falando desse Consolador que seria dado a todos aqueles que crescem em Jesus, que crescem no seu ministério e no seu nome. Só que a resposta do povo outra vez foi bastante dividida. Alguns reconheceram que Jesus era o profeta prometido, enquanto outros ficavam ali questionando a sua origem. Ele não veio lá de Nazaré? Será que ele é mesmo quem ele diz que é? Vem alguma coisa boa de Nazaré? Havia um debate ali sobre de onde o Messias deveria vir. De Belém ou de Nazaré? Só que João mostra pra gente que a verdadeira origem de Jesus não é nenhum dos dois. Jesus ele veio do céu. Ele não é apenas alguém que veio de uma cidade específica, de uma localização geográfica que você consegue colocar o dedo no mapa. Jesus ele desce do céu, ele é enviado pelo próprio Deus para trazer a salvação. E quanto aos líderes religiosos? Bom, a atitude deles para com o povo era de puro desprezo. Esse povinho aí que não tem nossa intelectualidade, que não estuda a alta teologia, a tradição judaica como nós, fica ouvindo aí qualquer coisa que é dita para eles. Era aquela sensação de desprezo. Quando os guardas eles voltam sem prender Jesus, no meio da confusão que aconteceu várias vezes, eles justificam dizendo o seguinte, os guardas, olha, ninguém jamais falou como esse homem, a gente não conseguia prender porque ele era muito sábio. Até os guardas ali do templo, eles reconhecem a autoridade de Jesus. Só que o que os fariseus eles vão fazer? Eles vão zombar dos guardas, eles vão zombar do povo e vão dizer que a multidão está sob maldição por ser muito ignorante. E isso revela o quão arrogantes esses líderes religiosos eram. Eles se achavam os donos da verdade e desprezavam o povo comum sem perceber que o Messias estava bem diante deles. E esse é um grande alerta para nós sobre como o orgulho e o apego às tradições podem acabar cegando a gente para aquilo que Deus está fazendo através do seu Filho, através do seu Espírito, em nós, através de nós e ao nosso redor. Agora vamos fechar essa nossa reflexão com um pensamento aqui de Ellen White, que ela escreve lá em O Desejado de Todas as Nações, onde ela vai dizer o seguinte, deixar Jesus era cair entre defensores ferrenhos de ritos e cerimônias, homens ambiciosos que buscavam apenas a sua própria glória. Uma frase forte, né? O que Ellen White está dizendo aqui é que quando alguém andava para longe de Jesus, quando alguém recusava seguir Jesus, aceitar os seus ensinamentos, ou seja, aqueles que abandonavam Jesus, estavam se entregando a um sistema religioso vazio. Eles voltavam para aqueles fariseus, para aqueles sacerdotes que valorizavam muito mais os ritos e cerimônias, mas acabavam substituindo a verdadeira espiritualidade. E se você olha lá atrás no Antigo Testamento, todos os profetas avisaram que esses ritos, quando usados de forma vazia, sem a verdadeira intencionalidade, sem entender de fato para quem esses ritos estavam apontando de fato, eles não serviam de absolutamente nada. E os líderes religiosos da época, eles estavam mais preocupados em manter o seu status quo, em guardar suas posições de poder, do que de fato guiar o povo a um relacionamento genuíno com Deus. E infelizmente, eu falo isso com grande pesar, isso ainda pode acontecer hoje. Quando a gente perde o foco de Jesus, quando a gente perde ele de vista, a gente corre no risco de cair no formalismo, no legalismo, no tradicionalismo, de acabar seguindo líderes que às vezes estão mais interessados na sua própria glória, no seu carguinho, no seu poder, na sua posição, do que em glorificar a Deus verdadeiramente. E aí a gente acaba caindo naqueles ritos de ir para o culto, de cantar, de fazer orações, mas que muitas vezes são atos vazios, porque Deus não está mais no foco. Agora, você já se perguntou por que mesmo com tantas evidências, com tantos sinais, algumas pessoas ainda assim aceitaram Jesus como Messias, mas outras acabam rejeitando o Mestre? E a resposta está no coração de cada um. Jesus conta aquela parábola, né, sobre os terrenos onde o semeador vai semeando, né? Aqueles que tinham um coração humilde, aberto para ouvir a verdade, essas pessoas aceitaram Jesus. Só que haviam aqueles que estavam presos nas suas expectativas pessoais, nas suas tradições, no seu orgulho. Essas pessoas não conseguiram enxergar quem Jesus realmente era. Muitos líderes religiosos se sentiram ameaçados por Jesus porque ele desafiava a sua autoridade, expunha suas falhas. O orgulho os deixou cegos e eles preferiram manter seu status do que se curvar diante do verdadeiro Messias.
Isso é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. Se a gente não mantiver os nossos corações abertos à verdade, nós podemos ser vítimas desse mesmo engano. Por isso, por fim, é super importante que a gente sempre recorde, sempre reconte, sempre traga de volta à mente as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, para não perder Deus de foco. Precisamos nos lembrar das bênçãos, dos livramentos, das intervenções, lembrar que Deus nos fortalece para cada desafio futuro, porque quando a gente se lembra do que Deus já fez por nós, a nossa fé ela se renova e nós mantemos Jesus no nosso foco. Isso nos ajuda a confiar nele, mesmo quando as coisas não estão indo como planejamos, a compartilhar essas experiências com outras pessoas. Isso também é uma maneira incrível de espalhar o amor de Deus e inspirar a fé em outros, além de manter, claro, essa narrativa do amor de Deus vivo na nossa mente e nos nossos corações. Então, galera, é isso aí. Se você chegou até aqui, se você teve paciência para assistir todo esse vídeo, eu espero que alguma coisa aqui tenha feito sentido para você, tenha te inspirado de alguma forma e que você possa ser tocado por essa jornada através dos temas do Evangelho de João. Por isso eu te peço encarecidamente, ao encerrarmos aqui a nossa reflexão, que você não se esqueça, se você não é inscrito, se inscrever no canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu vejo você na semana que vem para mais um estudo do Evangelho de João. Forte abraço e até lá! Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.